Bom dia, boa tarde, boa noite, sabadão e o Papo de Café está entrando no ar. E hoje estamos de volta ao Rivers Coast, aqui em Candelária, para bater um papo com Jonathan Tavares, secretário de administração do município. Jonathan, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos. Agradecemos ter disponibilizado essa tua agenda para nos atender aqui em Candelária. Rapaz, é uma honra conversar com os amigos aí. E num lugar maravilhoso, né? Como Maravilhoso. esse aqui em Candelária, né? O lugar é muito bom, né? Point gastronômico, né? Point gastronômico. E agora pluralizado, né? Porque virou Rivers Coast. Saiu um Szinho, por quê? Porque o Fernandinho agora, nessa modalidade mais nova, com o aparelho, ele pluraliza muita coisa que não é plural, né? Vamos se acostumando. Tá meio carioca, parece. Cariocado, né? Eu vou mais tarde, depois do programa, eu vou tentar sintonizar melhor ali no botãozinho que tem atrás, pra ver se ele perde o chiado, né? E não, tem um merchanzinho? Tem. Se você quiser botar aparelho, procure a Natália Cabral na Clínica Hansen. Olha É aí. imperdível. Eu que o diga. Viu? Foi bom pra você? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho. Foi bom pra você? Foi bom, tá bom. Vamos conhecer um pouquinho da história do Jonathan, então, porque ele estava me contando que ele participou da Juventude Rural e desde os 22 anos faz parte da vida pública, né? Trabalha na vida pública, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi Mas tem esse... só 30 minutos de programa, né? Você vai contar toda essa Eu história. vou tentar resumir bastante. Bastante, porque tá bom. Falando Vamos desde lá. a época da juventude, né? não parece, mas já tem história aí. Já tem muito tempo de caminhada aí que a gente já tá buscando trabalhar em cima da política, né? Eu comecei como jovem rural, trabalhando no interior, produção de fumo, tudo assunto típico da nossa região, como a grande maioria dos jovens rurais aqui da região atuam. E num determinado momento, saindo do ensino médio, recebi um convite para participar de uma formação de jovens rurais em Rio Pardo, que era o CDJOR, uma instituição que era chamada de Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural. Hoje ela dissolveu, ela não existe mais, existem algumas outras instituições que são um pouco similares, como a Escola Família Agrícola, usa um pouco dessa metodologia. E eu sou um resultado, um produto dessa formação, que na época buscava despertar no jovem rural, né, um potencial para ajudar a sua comunidade, seu local, seu município, a sua região, porque muitas vezes o jovem rural é olhado com uma certa discriminação, né, pela sociedade como um todo, porque você não tem oportunidades como se tem na cidade, né? Sim. E não é uma forma de que as pessoas da cidade olham para o jovem rural de forma discriminatória. Às vezes o próprio jovem rural não se sente valorizado, verdade. A sua família não apoia, então tem uma série de condicionantes que às vezes fazem com que o jovem rural ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade para se inserir em alguns espaços, sejam eles políticos ou de desenvolvimento. E isso o CDJOR fez com muitos jovens na região aqui e eu tenho muito orgulho de ter participado disso. E a minha caminhada começou ali, como jovem rural, participando de movimento, de associação de jovens. Não, eu sou natural daqui de Candelária da Serra, na região que faz divisa com o município de Passa Sete, a localidade chamada de Arroio Lindo. Enfim, um local maravilhoso de se morar, mas com algumas dificuldades, como por exemplo a questão de sinal de telefone, sinal de internet, não tem linha de ônibus, não tem acesso fácil, fica a 30 e poucos quilômetros do centro aqui da cidade, para estudar é uma dificuldade e tal. Então, todas essas dificuldades que permeiam o meio rural e que acabam às vezes limitando as oportunidades que o jovem tem para se desenvolver como ser humano e às vezes até para tentar buscar melhoria para a condição de vida daqueles que permanecem no campo, né? Então isso foi o início da caminhada, daí para frente foram inserções em associações aqui da cidade, associação cultural, que depois acabou me possibilitando participar do primeiro governo aqui do município do Paulo Butz, que é onde ele me convidou para ser secretário municipal dele, com apenas 23 anos, né? Então fui secretário muito jovem. Talvez muitos nem acreditavam que poderia se desenvolver e, enfim, dar conta do recado. Participei por um tempo do governo. Depois fui trabalhar em Porto Alegre, na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Né? No governo Sartori? No governo Sartori. Aí já vinculado com a minha área mesmo, minha formação. Eu sou técnico agrícola de formação. Sou também formado em Desenvolvimento Rural pela URGS, um curso de graduação. Então tenho uma caminhada aí nessa área rural, bastante ligação com a área rural. E depois que fiquei 2 anos em Porto Alegre, trabalhando nessa secretaria, trabalhando muito com agroindústria, com cooperativas, com projetos de açude,
com juventude rural também, porque a secretaria tinha um ramo que atendia o jovem rural no estado todo. Aí o prefeito Paulo se reelegeu aqui, convidou para assumir a Secretaria da Administração, a qual estou secretário até hoje, né, de administração daí aqui no município, com essa experiência acumulada dessas passagens por vida pública E hoje também desde 2013. é vice-presidente do Sindicato Rural, né? Isso. Eu sou vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, desde que iniciei a caminhada no movimento sindical, participando então também dessas atividades, né? Fizemos algumas ações aqui em Candelária, né? Tivemos um projeto, inclusive, que foi uma das coisas que me ajudou muito a ofertar alguma coisa para o meio rural. Nós tínhamos um projeto chamado Cinema no Campo. Era um projeto que talvez até pudesse ser bastante questionado pelas questões de direitos autorais e tudo mais, mas a gente pegava uma mochilinha, nobre, né? pegava uma mochilinha, projetor, uma caixinha de som e ia para as comunidades do interior para fazer apresentação de cinema no campo. Na época a gente apresentava o filme O Menino da Porteira, que era um filme que tinha um conteúdo muito interessante a nível da realidade daqueles agricultores, né? Se sentiam bem participantes daquelas cenas daquele filme. E ao final da apresentação do filme a gente fazia uma discussão sobre a vida no campo, sobre a importância da situação toda, né, de levar um pouco de cultura para Até porque se vive hoje atividade rural êxodo também. rural muito grande, né? Então... Exato, essa é uma busca das entidades rurais, né, tentar diminuir o êxodo rural, porque ele é muito crescente justamente pelas oportunidades, né. Eu hoje resido no meio rural, já moro em outra localidade, mas resido no meio rural e trabalho na cidade. Lembro que na época a gente discutia muito isso, né, a gente chamava isso de novos rurais, que seriam os rurais diferentes dos rurais que a gente teve ao longo do tempo, que seriam os rurais que não teriam somente atividade agrícola como fonte de renda, e sim o rural mecânico, o rural salão de beleza, padaria, açougue, enfim. Nós somos novos rurais, né? Tudo aquilo que tipo, envolve, sinal de telefonia as celular, atividades né? rurais. A gente que tem telefone celular da Vivo não tem sinal. Somos sinal. novos rurais Hoje já. tá com problema, inclusive. Falando de telefone vivo, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, tá? E já voltamos com mais Papo de Café. No Rivers Coast. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. V. Stephens, especializada em bolsas femininas. Agora com bolsas e chinelos da coleção Ana Hickman. Venha e confira todas as novidades. V. Stephens, no centro da cidade, Marechal Deodoro 638, ao lado do Dom Alberto. Você que procura preço e muitas vezes não encontra qualidade? No Mercadão dos Óculos você encontra a máxima qualidade das lentes alemãs Zeiss, Roya, Varilux e Freelife 3D, a preços especiais. E ainda tem o Varilux em dobro e o Zeiss Vale Mais, onde você ganha o segundo par de lentes. E no Mercadão dos Óculos é uma grande oportunidade de fazer o seu solar com grau, sempre com o objetivo de oferecer e proporcionar um maior conforto visual a seus clientes. Vem pro Mercadão dos Óculos você também! Vem!
Qualidade Veículos, empresa destaque na venda de seminovos, a única com o selo de qualidade no Brasil. Revisão em mais de 50 itens, com o objetivo de garantir a qualidade do veículo desde o momento da aquisição, pela revenda até a entrega ao cliente. Quer assistência pós-venda? Conte com a gente. Fornecer carros com alto padrão de qualidade para você ir com segurança a todo e qualquer lugar. Venha para a Qualidade Veículos, Rua 28 de Setembro, 1369, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Ieva, uma nova loja, um novo conceito, um visual diferenciado. Venha conhecer nossa nova loja em Candelária e surpreenda-se. Moda feminina e masculina com marcas consagradas no mundo da moda. Ieva, no centro de Candelária. Estamos de volta com o Papo de Café e muito interessante a tua história, cara. E essa parte do meio rural, esses dias a gente teve um bate-papo com o Heitor Chu, né? E é uma coisa que me preocupa muito, porque eu percebo que os jovens estão abandonando o campo. Estão indo para a cidade, porque percebe que na cidade tem internet, como foi uma coisa que tu falou, né? Parece que a cidade tem mais oportunidade, então abandonando as raízes, né? E é muito importante essa coisa do meio rural, porque o alimento que está no nosso mercado vem daí, sabe? E muita gente não sabe disso. E o Brasil, todo mundo fala, sempre é o celeiro do mundo, né? Então, exatamente, né? Então, como é que tu vê isso? Tu acha que tem algum incentivo? Como é que Candelária trabalha essa parte? Sim. Bom, primeiro que tem uma questão muito importante, é justamente a quantidade de oportunidades que se tem para que possa se entender melhor sobre o que é a vida no campo. Muitas vezes o jovem rural, ele não consegue visualizar tudo que ele tem à disposição dele, e tudo que é novo, tudo que é diferente, acaba vislumbrando, né? Então, eu vejo muitos amigos meus que saíram, pessoas que, enfim, talvez teriam um potencial de permanecer, porque teriam uma propriedade bem estruturada, com equipamento, com maquinário, enfim, uma série de coisas que a família toda já veio trabalhando. Isso, de certa forma, falar em sucessão rural é que nem falar sucessão empresarial. Uhum. É muito parecido, a gente vê isso repetidamente. Famílias que construíram, assim, fortunas, né, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, e quando vai para a fase de fazer a sucessão, do filho assumir, enfim, né, da família assumir, acaba se perdendo, né? Porque é muito complicado isso, ninguém é preparado para isso, ninguém fala disso, ninguém discute sobre divisão de terra antes da família se acabar. Até mesmo ninguém discute, na escola, né? São alguns tabus que a gente vê hoje que acabam influenciando o pessoal ainda a sair. Eu entendo muito isso e resido no meio rural por compreender isso, de que é mais econômico residir no meio rural, você tem qualidade de vida, você tem uma situação que qualquer momento, que tudo que não der certo, pode não dar certo as coisas na tua vida, tu vai ter uma propriedade para produzir o teu alimento, para te manter, para ter a tua subsistência. São coisas que eu aprendi ao longo dessa caminhada e que eu vejo que muitos jovens não têm essa noção, né? Eu lembro que num determinado momento da minha vida, o meu pai disse assim, quem sabe, se tu quiser procurar um emprego na cidade e tudo mais. E a gente botou no papel, né, tudo quanto ia custar para trabalhar, para pagar o aluguel, para pagar comida, para se deslocar e tudo mais. E chegamos à conclusão de que não era lucro nenhum. Então, às vezes, essa questão de permanecer no campo também tem uma relação da gente olhar não só com o amor, o saudosismo, eu vou ficar porque eu amo o campo e tal. Tem uma questão econômica que hoje se fala muito. Sim. Tem famílias acabando perdendo todo um patrimônio jogado fora porque muitas vezes não consegue discutir em família um assunto tão importante que é a sucessão da propriedade. E aí entra toda uma questão de cultura, porque no meu tempo era feito assim, o jovem quer entrar, mas quer fazer uma coisa um pouco diferente, aí não tem abertura. Então, assim, é um conjunto de coisas para poder realmente a gente ter uma política de sucessão rural que dê certo, que faça realmente o jovem permanecer. Mas a gente também compreende que o jovem não tem que todo jovem rural permanecer. É óbvio que a gente tem um percentual maior de acerto de você convencer um jovem rural ou fazer ele entender ou compreender ou querer permanecer no campo
do que você convidar um jovem urbano para agora, vem cá, vou te convidar, quem sabe você pode ser um agricultor de sucesso, né, e tal. Então a gente sabe que isso é mais difícil acontecer, um jovem da cidade, crescido na cidade, voltar para o interior e ser uma pessoa de sucesso. Mas talvez convencer um jovem rural a permanecer seja mais viável, mais fácil. Mas tudo isso, no nosso compreender, permeia pela cultura e pela educação. Eu ia falar de educação, que é a gente fundamental, precisa né? ter políticas voltadas para incentivar, por exemplo, que é o que a gente tem aqui na cidade, que as escolas rurais elas têm uma infraestrutura tão boa quanto as escolas da cidade, e hoje a gente não perde em nada para isso. Nós temos aqui na cidade, por exemplo, as nossas escolas rurais, basicamente todas têm fibra ótica na internet. Isso é um avanço que para o jovem que está ali, ele se sente num ambiente urbano dentro do interior. E isso facilita muito em algumas coisas, né? Assim como a própria infraestrutura, que às vezes a gente fala muito, o agricultor hoje pede muito uma questão básica, ele quer um bom acesso para se deslocar, porque hoje a gente também vê uma relação de distância, não é mais uma relação como tinha antigamente. Antigamente a gente falava de 30 quilômetros, meu Deus, era uma coisa muito longe. Hoje 30 quilômetros é daqui a Santa Cruz, a gente vai 3 vezes, 4 vezes se precisar e tá aí, é pertinho. A distância encurtou, a gente também se comunica com o mundo inteiro. Tem jovens rurais hoje fazendo negócios com o mundo todo. Então, quer dizer, pensar uma política única que faça um resultado para o jovem permanecer ou para até mesmo pensar em desenvolver alguma atividade no campo, talvez seja hoje uma atitude bastante simples para um problema tão grave, que é um problema que envolve questões econômicas, questões culturais, questões de educação. Então a gente tem trabalhado na cidade muito isso, valorizando, né, a base, as estruturas. Hoje tem uma situação de ter núcleos fortes de educação no interior, com boa estrutura, com estrutura de qualidade, e também alguns projetos em parceria, como são desenvolvidos meio que nessa linha, que foi a linha que eu também participei, dando empoderamento, levando oportunidade para o jovem rural, porque o jovem rural, se ele tiver oportunidade, ele vai conhecer o mundo externo e vai aprender também a dar valor ao seu mundo. O potencial que ele tem na mão. O bacana também do jovem rural, às vezes, é que ele vai conhecer o mundo externo e daqui a pouco trazer inspirações para dentro da vida no campo, muitas vezes, né? Exato. E nós temos aí tecnologias, nós temos drones outras hoje, né, culturas para serem cultivadas. Eu lembro ali em Santa Cruz, por exemplo, teve um pessoal que vai conhecer uma plantinha chamada Physalis. Sim. E com uma área pequena, estão produzindo, algo que rende muito, um preço médio de R$35 o quilo. Então é uma coisa que... Exato. Por quê? De uma viagem, de uma volta e tal. Então é importante ele conhecer a cidade, conhecer o país, o estado, o mundo, enfim. E daqui a pouco trazer ideias, né? Para dentro dali, até para diversificar, porque a gente está muito monocultural, dependente de uma cultura aqui na nossa região ainda que tem muitos paradigmas ainda para enfrentar. E essa questão toda tentam vetar todo o tempo a questão do tabaco, principalmente falando, né? Mais Santa Cruz do Sul ali tem bastante. Então, para diversificar também, para que o jovem saiba que ele consegue ter no campo uma vida de qualidade. Quando ele quiser fazer uma festa, ele quiser comprar uma roupa que não tem daqui a pouco ali na região dele e tal, ou não sei o que, ele quer comer Você vê que o Candelária o cara tá bem, né? O cara tem o melhor hambúrguer, tem River Toast, o cara tá tranquilo. Mas o cara que não é de Candelária, interior aí, sei lá, de outra cidade, o cara vai poder, eu vou a Santa Cruz, beleza, vai a Santa Cruz, vai ficar num hotel, vai fazer festa, vai lá, vai estar com dinheiro para isso tranquilamente. Por quê? Porque ele fez um investimento e tá lá, tá vivendo bem o resto da semana. Então isso é possível também, qualidade de vida com lazer e tudo mais, né? Cortou a distância de tudo. Né? Exatamente. Não só a distância de grande questão trajeto, mas de alcance as coisas, né? E outra, né? Se todo mundo estiver na cidade, gente, não é querer... Não suporta, né? A cidade não suporta, ela não consegue empregar todo mundo, ela não consegue atender essa demanda. E não adianta, né? Todo mundo na cidade, todo mundo desempregado, falta comida, a pouca comida que tem aumento de preço, é uma consequência lógica, né? Exato. Eu lembrei eu te atrapalhando, eu lembrei do Senar. Daí, como diria Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Eu pesquisei, não lembrava do nome, eu lembrei do Senar, que é que incentiva o meio rural, fornecendo cursos tecnológicos para profissionalizar, né? Muito bacana. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso Senar
por EAD de informática, para conhecer como que era o processo. É muito bacana os cursos. Sim. E nós estamos indo para os finalmente. O diretor está me avisando aqui que está indo finalmente, mas antes disso eu quero que o Tavares, na condição de secretário da administração, fale um pouco sobre esse crescimento e essa geração de renda e emprego aqui em Candelária. Muito bem. Tem que ser crescido a cada ano. Complementando e enganchando a conversa do rural com o urbano, porque Candelária, quando cresce as duas partes, né? Sim. Candelária tem uma característica de ser meio a meio, 50% da população no rural e 50% no urbano. Mas a gente tem realmente percebido que ambas as frentes do município têm crescido muito. Nós tivemos aí um avanço muito grande na indústria e muito grande também na agricultura, principalmente com algumas commodities, o soja, o leite, enfim, também foram cadeias que puxaram bastante o desenvolvimento. E todas elas contam também com o apoio, né, da municipalidade, especialmente o desenvolvimento industrial aqui no município, né? Nós estamos vendo uma situação nunca vista nos últimos tempos, que é de você perceber indústrias buscando Candelária, saindo de Porto Alegre, de Canoas, de Novo Hamburgo para cá, para abrir negócios aqui, porque estão percebendo que o ambiente é bom, é uma cidade boa de morar. Principalmente isso, a gente ouve dos empresários, né? Aqui é uma cidade tranquila, uma cidade segura, uma cidade, como você falou, tem tudo aqui, né? Você está bem acomodado, bem servido, é uma cidade que o empresário quer vir para cá para morar. Facilita, né? a infraestrutura, né? Porque isso facilita muito também. E a gente até criou, né, esse materialzinho aqui, que é um material que a gente tem divulgado quando a gente faz visitas empresariais, que é um material que leva um pouquinho de tudo da prefeitura, do município como um todo, do potencial turístico, paleontológico, industrial que a gente tem, por ser um polo logístico, por estar numa região bastante central e com bastante mão de obra também, porque, queira ou não queira, isso tudo interfere na hora do empresário decidir, né? Sim. Quando ele está num cenário já meio embatucado, às vezes ele procura um cenário mais claro para fazer os investimentos dele. Né? Exato. Eu queria saber o seguinte... O diretor está me buzinando aqui. Assim, direto. O principal legado que fica da tua secretaria, considerando que esse é um ano de eleição, então o último ano, né, na secretaria, nesse governo, no caso, daqui a pouco no próximo governo vem ter convida para te manter, né? Então não posso dizer que seria o teu último ano, mas nesse governo sim. Qual é o principal legado que pode dizer da tua secretaria hoje aí, que tu vê ela durante todo o período desse governo tendo na secretaria, né? Sim, desde 2017. Qual foi o... Sem sombra de dúvidas, posso te dizer que foi a modernização da prefeitura como um todo, né? Nós adotamos, já a partir de 2017, busquei uma experiência que eu vivi no governo do estado, onde a gente passou a atuar com processos administrativos digitais. Hoje a prefeitura recebe no balcão, no protocolo, os documentos, escaneia e troca as informações entre repartições, como se fosse trocar um e-mail com alguns anexos ali dentro. Então isso com certeza deu uma agilidade, nós diminuímos a necessidade de funcionários na prefeitura em virtude do uso de um sistema informatizado de processo, onde o prefeito pode estar longe do município, eu posso estar longe do município, e a gente tem hoje no celular ou no tablet ou no computador a possibilidade de despachar, de agilizar. Otimiza. Então processos que levavam 15 dias a gente está resolvendo em 2 dias. Isso é uma velocidade que a gente está dando para a máquina pública. Eu acho que é uma resposta ao que a sociedade quer, né? Administrações mais modernas, mais rápidas, céleres na entrega do produto. Visão de futuro, né, cara? Exato, e que não tem como escapar. Eu acho que quem demorar para se aperceber disso pode chegar tarde, né? O poder da tecnologia, né? Exatamente. Deve ter prefeituras que ainda tá fazendo assim. Ainda tem. A gente ainda tem nos nossos ainda alguns resistentes, mas nós estamos trabalhando, né? Devagarinho. É tudo um processo, né? Tavares, infelizmente, o diretor está dizendo que nosso tempo acabou. Vamos lá. Vamos marcar outros papos de café. Show de bola. Né? E agradeço a tua participação aqui. Eu que agradeço o espaço. Obrigado e parabéns, sucesso para vocês. Né? Muito obrigado. Dica cultural. O que eu vou indicar hoje? Parasita. Vou indicar Parasita. Isso já foi no programa passado. Mas nós temos que indicar esse filme, ganhou tudo. E nós vamos falar. Tudo que interessava, no caso. Nós vamos falar muito desse filme aí. Eu vou indicar um filme do Federico Fellini, que é um diretor italiano que completaria 100 anos, completaria em janeiro. Noites de Cabiria, que é um belíssimo filme. E A Doce Vida, né? Que só ele é aposentado? Não, já faleceu faz muito tempo, 93, se não me engano. Né? E A Doce Vida, que é um filmaço com o Marcello Mastroianni. Tem a cena famosa na Fontana di Trevi, lá ele dançando com a Anouk Aimé, que é uma atriz também famosa, já faleceu.
Todo mundo já morreu do filme, né? Mas, enfim. Filmes que só o Fernando Mas o gosta. nome é A Doce Vida e só nós podemos fazer A Doce Vida, né? Isso, Todo é. filme, é e aí no verdade. final da Estamos dica... fazendo, né? Estamos fazendo A No Doce final da Vida. dica cultural dele, tu bota lá, em memória. Doce Vida aqui no Rivers Coast. E com A Doce Vida aqui no Rivers Coast, a gente termina o Papo de Café dessa semana. Isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vai, tchau, tchau.